Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, capítulo 18. Se o irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Não será um texto fácil, tá bom, irmãos? Deixa eu já avisar de antemão. Não será um texto fácil. Mas se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas testemunhas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda a questão seja decidida. E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentio e publicano. Em verdade lhes digo que tudo que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade, também lhes digo que se dois de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai. Parei no verso 19. A página virou aqui. Isso lhe será concedido por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Esta é a palavra do Senhor. Podem se assentar. Eu vou ler ainda 3 textos. Você pode apenas ouvir. Tiago, capítulo 3, versos 7 a 10 diz: ouça, o ser humano, ele consegue domar toda espécie de animal, ave, réptil e peixe. Mas ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável e perversa, cheia de veneno mortífero. Às vezes louva o nosso Senhor e Pai, e às vezes amaldiçoa aqueles que Deus criou à sua imagem. E assim, bênção e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isto não está certo. Ainda, Êxodo, capítulo 20, verso 13. Não assassine. Só isso. O texto é só isso. Não assassine. E por fim, Mateus 5, 21 em diante. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não assassine. E quem assassinar estará sujeito a julgamento. Mas eu digo a vocês que qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Do mesmo modo, qualquer que disser a seu irmão, tolo, será levado a tribunal. Esse texto tem tudo a ver com Mateus 18 também. E qualquer que disser insensato corre o risco de ser lançado no fogo do inferno. Palavra do Senhor. Meus irmãos, resoluções de conflitos internos dentro do reino. Uma série que, para quem nos visita essa noite, começou no domingo passado, dentro de um contexto em que somos uma igreja sendo plantada há 5 para 6 anos, e naturalmente, como uma criança de 5, 6 anos se encontra em fase de amadurecimento, onde nos últimos anos nós começamos a ter que lidar com questões que até então eram novas. Então, mais um tema, uma série temática
que tem como objetivo amadurecimento da igreja. E hoje, irmãos, dentro desse texto, a grande questão que está em jogo aqui é ganhar o irmão. Uma expressão usada pelo Senhor Jesus no verso 15, finalzinho do verso 15. E uma expressão usada pelo apóstolo Paulo em outros momentos, que tem relação com conversão. Olha que interessante. Ganhar o irmão. Ou, e os irmãos sabem que não é tão comum eu dar título para sermão. Talvez um título possível aqui seria a reconciliação como missão. Porque se entendemos que por causa de Gênesis capítulo 3, o ser humano se desconectou do Deus Criador, uns dos outros e da própria criação, e o Filho do Homem, Cristo, veio buscar e salvar o que se havia perdido, promovendo reconciliação, isso também desdobra para nós como missão. Como missão. Meus irmãos, eu pela manhã falei isso, e agora à noite também eu vejo que seria difícil parte da introdução que eu planejei. Mas eu havia planejado em casa. E assim, talvez para quem não sabe como se faz um sermão, normalmente a introdução é a última coisa. Tá tudo pronto, agora você faz a introdução. Mas eu realmente pensei que seria muito legal, muito interessante, mas eu também não teria tempo para isso. Eu ia pegar a lista de membros da igreja, e até os que nos visitam, de repente dando o nome à porta, e a minha introdução ia ser assim. Eu ia citar um por um, sabe? Fazendo a seguinte afirmação: fulano, eu vou pregar para você. Então, para que vocês entendam, é como se eu fosse então um por um. Falar aqui um por um, essa seria a minha introdução. Ia gastar aí uns 2 minutos nisso, não sei. Rafael, eu vou pregar para você. Arnaldo, eu vou pregar para você. Cláudio, eu vou pregar para você. E eu faria isso um com um. Os que nos visitam, eu estou pregando para você. Por que isso? Por causa de uma tendência muito comum, nossa, de principalmente quando tocamos em pontos difíceis, em textos difíceis, temos a tendência de ouvir aquilo e meio que já criar um tipo de bloqueio ou uma espécie de rota de fuga, onde nessa rota de fuga a gente pensa assim: fulano tinha que estar aqui para ouvir isso. Já aconteceu isso contigo? Aquela pessoa tinha que ter vindo hoje. Hoje era o dia que aquele sujeito ia se converter ou se arrepender. Temos essa tendência. Ou quando não, a gente sutilmente, durante o sermão, dá aquela disfarçada, se ajeita na cadeira e procura avistar a pessoa da qual a gente pensa: tá vendo? Aí, ó, isso é contigo. Entendem a rota de fuga? Ou será que isso só acontece comigo? Me parece que não. Obrigado. Tá bom. Me parece que não. A tendência, então, de sempre que tocamos em pontos difíceis, fingir que não é com a gente.
Mas veja, eu estou hoje pregando para você. E é óbvio também que você é responsável nessa pregação com o que a gente pode chamar de audição ativa e não audição passiva, ou seja, ouvindo e refletindo sobre o que está sendo dito. Meus irmãos, no domingo passado, nós então, com base em 2 Coríntios capítulo 7, do verso 5 em diante, nós vimos que não há arrependimento, não há perdão sem arrependimento, e esse é o padrão divino. Não há perdão sem arrependimento, e em contrapartida, não há arrependimento sem tristeza. Você acreditaria em alguém que viesse para o teu lado, com as canjicas sorrindo, dizendo, eu estou arrependido do que eu fiz, e rindo na tua cara? Tu acredita nisso? Você já se arrependeu seriamente de alguma coisa na sua vida sem estar triste? Uma das coisas que nós conversávamos, inclusive em uma das reuniões da mesa administrativa e os conselheiros, que parece que, inclusive, isso faz parte da humanidade. Momentos de virada na vida, de virada de chave, sabe? De uma percepção de que as coisas mudaram e de que eu preciso amadurecer. Não posso mais viver ou fazer como eu vivia e fazia. E, normalmente, essa virada de chave só acontece depois de alguma tristeza, seja uma decepção, seja um aperto, uma necessidade. Mas nós só mudamos e vamos gradativamente nos tornando adultos, sabe? Na medida em que a vida nos marca, na medida em que vamos carregando no corpo e na alma cicatrizes. Porque são exatamente essas cicatrizes que, numa próxima situação, olhamos para a cicatriz e dizemos, já sei como agir, já sei como lidar. Vimos, inclusive, como que a humanidade, né, de maneira geral, mas parece que as gerações atuais não sabem mais lidar com dor, com lamento e com tristeza. Não sabem lidar com isso. Na verdade, fugimos disso. O que constrói adultos imaturos até os seus 50 anos de idade, hoje em dia. Sabe, adolescentes com 47 anos. Eu me lembro que a adolescência antigamente era considerada até 17, 18. Hoje vai aos 40 e pouco. Por quê? Por uma geração que foge do confronto, que foge do conflito e não entendeu que são essas dores que nos tornam adultos. Bom, vimos então na semana passada que o apóstolo Paulo, ele tinha um objetivo na correção dos irmãos de Corinto. Qual era o objetivo? E ele vai dizer isso lá: entristecê-los. Paulo tinha um objetivo: entristecê-los. E Paulo, inclusive, ali vive um conflito, porque ele diz assim, olha, eu me arrependo muito pela carta severa que eu mandei para vocês, mas, ao mesmo tempo, não me arrependo, porque eu estou vendo o resultado. E qual foi o resultado de Paulo buscando a tristeza deles? Uma tristeza que Paulo vai dizer que veio de Deus. E aí ele vai dizer, a tristeza que vem de Deus, ela promove salvação, reconciliação. E ele faz o contraponto. A tristeza que vem do mundo promove morte. Vimos isso na semana passada. Qual a diferença da tristeza que vem de Deus da tristeza que vem do mundo? É que a tristeza que vem de Deus se dá no momento em que somos confrontados com o nosso erro, com o nosso pecado. Temos uma percepção de que somos ruins, que necessitamos de misericórdia e de perdão divino. Bem-aventurados os que choram, choram pelos seus pecados. A tristeza que vem de Deus é uma tristeza, então, que tem como objetivo esmagar o nosso ego.
de fato, nos matar. É Jesus dizendo: quer ser meu discípulo? Venha então após mim com a tua cruz, carregando para a morte, porque este é o objetivo da fé cristã, é matar você. É matar você. Em contrapartida, a tristeza que vem do mundo, da qual gera a morte, é uma tristeza no seguinte nível: eu estou chateado, eu estou triste. Por quê? Porque fulano teve a audácia de se colocar diante de mim e querer me corrigir. Quem ele pensa que é? Percebe a diferença? A tristeza que vem do mundo não é uma tristeza que mata você, mas te deixa indignado porque você possui uma justiça pessoal num nível muito alto, onde simplesmente ninguém é digno de te corrigir. E é Paulo dizendo lá: você vai morrer por isso. Você vai morrer por isso. Mas por que tudo isso? E qual é a relação disso com o texto de hoje? Assim, houve um resultado lá. Quando eles se arrependeram, houve alegria, reconciliação, houve um renovo no vigor de Paulo e de Tito. Ou seja, todos ganharam. E é interessante que nessa temática de resolução de conflitos, essa tristeza que envolve não é uma tristeza apenas causada naquele que está sendo confrontado, mas o confrontador. É Paulo dizendo: eu não queria fazer isso. Eu não queria ter que fazer isso. Mas no final, alegria e igreja abençoada. Mas qual é a relação disso com o texto de hoje? É que aqui, o Senhor Jesus também vai estar nos mostrando que existe um certo padrão no relacionamento humano de quebra constante. O ser humano, ele possui algo ainda no seu coração que pode levar a atitudes de desprezo, a atitudes que vão levar a ressentimento, raiva e ruptura. Então, de maneira geral, o que Jesus está nos dizendo é que os relacionamentos humanos irão invariavelmente precisar de reparo, precisar de acerto. Por quê? Porque ainda carregamos os traços do pecado na carne, no corpo. Ainda carregamos isso. Até que o Senhor Jesus venha pela segunda vez e tenhamos o corpo glorificado, carregamos isso. Então essa é uma das primeiras realidades que precisamos entender. Falamos isso no domingo passado. Estamos fugindo da proposta de criar uma comunidade fake, onde esteticamente e sinteticamente parece que está tudo bem. Tá lá o povo cantando, cantamos uma marchinha. Você já se imaginou louvando ao Senhor num culto público uma marchinha? Todos alegres, sorrindo. E existe uma possível tendência a acreditar que, olhando por cima, todos felizes, está tudo bem. Mas, meus irmãos, isso não é o padrão humano. O padrão humano é conflito. E quanto antes aceitarmos essa realidade, mais rápido vamos amadurecer e aprender a lidar de forma bíblica com esse conflito, ou com esses conflitos. Então, se isso é algo que você já reconhece, bom, o pastor está dizendo isso, eu nunca tinha pensado dessa maneira, nunca vi por esse lado, mas caramba, faz sentido. E aí eu lembro de texto tal, ou tal situação, caramba, de fato, parece que faz sentido. Parece que essa tentativa de fazer da igreja nessa terra uma igreja utópica, como se já estivéssemos no céu, como acontece em muitos lugares por aí, parece que não é real mesmo. Não é verdadeiro. Então, assim, se isso já é algo que você reconhece, ou deixa eu mudar minhas palavras, é necessário que você comece a reconhecer isso. Por quê? Só assim, só
reconhecendo isso que eu estou dizendo, você vai estar disposto a fazer parte de uma comunidade cristã. Por que isso? Porque dentro de uma comunidade cristã, e eu vou repetir, todo membro é responsável por manter os seus relacionamentos sempre calibrados. No domingo passado, no texto de domingo passado, eu mostrei essa relação de pastoreio a partir do conflito e do confronto bíblico entre pastor e ovelha. Hoje, nesse texto, o pressuposto é o mesmo, mas ele é aplicado agora entre irmãos, entre vocês. Então, vou repetir isso aqui, porque isso aqui é importante. Dentro de uma comunidade cristã, todo membro é responsável por manter o seu relacionamento sempre calibrado. E se você reconhece isso, só assim você vai estar disposto a fazer parte de uma comunidade cristã. O que eu estou dizendo? Que se você não está afim do conflito, se você não está afim de encarar resolução de pecado, se você não está afim de encarar honestamente quebras de relacionamento para reconciliação, se você não quer isso, bom, se você ainda não é membro dessa igreja, dá tempo de você pular fora. E se você é membro dessa igreja, você pode mandar uma carta de demissão. E de repente ser um budista. Olha que maravilha. Vai ficar lá meditando. O único conflito que você vai ter é porque o gafanhoto pulou e você não conseguiu absorver a sua energia. Vai ser shintoísta, vai ser qualquer coisa. Porque dentro da comunidade cristã, cristãos são chamados ao amadurecimento para a resolução bíblica dos seus problemas pessoais. E se você não está disposto a isso, você não deve fazer parte de uma comunidade cristã até que seja discipulado e amadurecido para tal. Bom, imagina a seguinte cena, tá? Então você entra numa igreja, domingo à noite, canta uma música suave ou uma marchinha, todos sorrindo, mas o seu coração está pesado. Sentado então, nesse culto, distante de você, talvez, no lado oposto, está alguém que um dia foi seu irmão íntimo na fé. Está ali, no mesmo ambiente que você. Só que agora vocês quase não se falam mais. Não houve escândalo, não houve gritos, mas alguma coisa aconteceu. Algumas pessoas, talvez mais próximas, percebem. De maneira geral, a igreja não percebe. Houveram palavras duras, talvez promessas quebradas. E nesse contexto, uma indiferença como um câncer crescente, que vai esticando os seus tentáculos e dominando não somente o seu coração e sua alma, mas modificando o seu próprio ambiente de culto, fazendo com que esse ambiente, sem você sacar, se torne estéril. É disso que Jesus fala lá em Mateus 5. Se você lembra que seu irmão tem algo contra você, ele diz que você não deve entregar sua oferta. Você tem que voltar e reconciliar. Entendendo que, nesse contexto, oferta é elemento de culto. O que ele está dizendo é que pessoas que se propõem a cultuar ao Senhor com o coração desconectado do seu irmão estão perdendo seu tempo.
antes de cultuar, tinha que ir lá resolver a situação. É isso que Jesus está dizendo lá. É isso que nós estamos dizendo aqui. Então, nesse cenário que eu montei para vocês, o que era comunhão virou distância. Percebam, vocês ainda cantam juntos. Vocês ainda ouvem a mesma pregação. Mas se cruzarem pelo corredor e se olharem nos olhos, se tornou uma dificuldade absurda. Absurdo isso. E sabe o que é mais estranho? É que talvez você pense que isso só está acontecendo contigo. E numa comunidade onde esse tipo de coisa não é exposta, o que acontece é que isso também está se repetindo com outros. Pequenos atritos, sabe? Havia uma pedra no meio do caminho havia uma pedra. Pequenas pedrinhas, pequenos arranhões. Ao longo da sua jornada de fé, da sua caminhada com seus irmãos, nunca resolvidos, vão se tornando em reclamações não confrontadas. Mágoas gradativamente vão sendo varridas para debaixo do que a gente poderia chamar de um tapete espiritual. A igreja continua, mas a comunhão morre. Meus irmãos, Jesus sabia dessas coisas. Jesus sabia que esse tipo de coisa iria acontecer. E ele vai nos dar Mateus 18, do 15 a 19, como uma estrutura divina. Mas veja, qual o objetivo disso aqui? Para os que chegaram a ler em casa o texto. Quais conclusões você chegou? O objetivo dessa estrutura divina que Jesus nos dá não é punir pecador. Embora muitos pensem que seja isso. Não, Jesus nos deu as regras ali, os passo a passo para exercer a disciplina punitiva. Não, não. O objetivo aqui não é punir pecador, é salvar relacionamento. E talvez muitos de vocês nunca olharam para este texto a partir deste ponto de vista. O objetivo de Jesus é salvar relacionamentos. Não é à toa que dentro desses 4 movimentos que Jesus nos dá, do verso 15 ao 17, os 3 primeiros, ou ainda nos 3 primeiros, o indivíduo é chamado de irmão. E apenas no último movimento, que foi o movimento que, assim, olha, se revelou, de fato, já não é mais irmão, é gentio e publicano. Por quê? Porque o objetivo é, se é irmão, se é alguém que foi reconectado com o Pai, que se torna habitação do Espírito, e é posto dentro da comunidade do corpo de Cristo. Ou seja, se é irmão, é necessário salvar o relacionamento rompido, porque se não salvar, e olhem a gravidade desse texto, não é irmão. Não é irmão. No reino de Cristo, então, recebendo dele a estrutura para salvar relacionamento, a gente descobre que reconciliação não é uma opção, tá? Não é opcional, é missão. É missão. E de ganhar o irmão, então,
será uma obediência a Jesus. Bom, qual é a ideia principal aqui de todo esse texto? Jesus nos chama a tratar o pecado entre irmãos como uma missão de reconciliação redentora. Jesus nos chama para isso. Tratar o pecado entre irmãos como uma missão de reconciliação, exercendo verdade em amor e com autoridade espiritual que vem de Jesus. E para isso, meus irmãos, o Senhor Jesus, que uma vez com sua encarnação, vida e obra, morte e ressurreição, promove reconciliação de um Deus santo com pecadores, ele nos dá também uma segunda ferramenta. A primeira ferramenta é ele próprio e o seu evangelho. A segunda ferramenta é a comunidade cristã, é a igreja. Por isso, inclusive, o grandíssimo perigo do desigrejado, se é que de fato ele é um cristão. Por que o perigo? Porque se ele não se encontrar comprometido com o corpo de Cristo, com a igreja, estará fora dos meios de graça. Será uma criança... Sabe, pessoas que tiveram uma infância eu tive um amigo assim, uma infância muito difícil, muito pobre. E ele adulto, um amigo que conheci na época de seminário, e ele adulto, até hoje, já nos seus quase 50 anos, hoje, carrega no corpo os resultados da infância difícil. Má nutrição e coisas assim. Carrega hoje uma saúde muito debilitada hoje por uma infância e adolescência muito difícil. São os cristãos, se é que são, que se encontram desigrejados, porque não experimentam do segundo recurso que o Senhor Jesus nos deu. Bom, vamos para o texto. Nós temos então aqui no verso 15 uma realidade exposta. A realidade do conflito no reino. Veja. Se teu irmão pecar contra ti. Jesus aqui, a ideia de Jesus aqui, não é um se, como que se por acaso, se acontecer, né? Ou como se fosse uma exceção à regra. Não, a regra é não ter problema, mas pode... A ideia de Jesus não é essa. Jesus já parte da suposição de que no reino, pecadores salvos ainda vão pecar uns contra os outros. E ele então não está preocupado com se isso acontecer, mas o que fazer quando isso acontecer. Quando um irmão pecar contra você, o que fazer? Como lidar com isso? Então ele começa assim: se o seu irmão... Então o primeiro pressuposto, meus irmãos, do que vai ser dito daqui para diante, é que se trata de um relacionamento entre cristãos. Ele é seu irmão. Ambos professam o mesmo evangelho. Veja, você pode pegar do verso 17, do verso 15 ao 17, e até tentar aplicar isso aqui para alguém que não seja irmão. Mas esquece. Não vai dar em nada. Não vai dar em nada. Porque o primeiro pressuposto é: essa pessoa é alguém que ama o Senhor Jesus e que se dobra a sua palavra. Se uma pessoa não é cristã, o máximo que você pode tentar fazer é o primeiro ou o segundo movimento de Jesus. Qual é o primeiro? Vai no particular e tenta.
Qual é o segundo? Bom, chama mais um ou dois para conversar junto, para tentar mediar. Mas o terceiro quer levar para uma autoridade maior, espiritual, onde nos versos 18 a 20 é confirmado por Jesus a autoridade que ele está dando para a igreja. Para um não cristão não tem a igreja de Jesus como autoridade, né? Inclusive até, deixa eu me adiantar isso, quando você olha lá para o finalzinho do verso 20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Não é o que diz o seu texto? Pois é. Você já viu aquele negócio assim? É, irmãos, a igreja hoje está vazia, mas se estiverem 2 ou 3, já ouviu? Usarem esse verso como argumento para a igreja vazia? Meus irmãos, esse verso aqui não tem nada a ver com culto. Você pode usar outros versos para dizer com certeza, irmãos, somos poucos, mas o Senhor Jesus disse que estaria conosco para sempre. Por exemplo, é um verso que aí sim você pode aplicar para dizer, irmãos, não desanimem, mas não esse aqui. Porque esse verso aqui é aplicado no contexto do exercício da disciplina. Onde aqui no segundo movimento, quando Jesus diz, vai e busca um ou dois, para serem 3 testemunhas, ele está dizendo, se tiver 2 ou 3, eu estou ali. O que ele está querendo dizer? Que 2 ou 3 da igreja, na igreja, confirmam, e eu assino embaixo. É isso que Jesus está dizendo. Eu estou dando autoridade para a igreja dizer, olha só que coisa. E tem gente que tem problema com isso, né? Não, você não pode dizer que eu não sou cristão. Irmão, eu não posso, mas a igreja pode. Eu sozinho não posso mesmo, não. Mas numa igreja presbiteriana, e falo de presbiteriana porque é a nossa igreja aí, e o nosso sistema de exercício da disciplina. Mas qualquer outra igreja saudável que aplique disciplina. Uma igreja que faz todos os passos e chega à conclusão, não é crente, irmão, não é. E Jesus está dizendo, não é mesmo, e eu confirmo. É isso. Ai, não pode dizer que não é crente. A igreja tem autoridade de Jesus para dizer. Eu ia usar uma expressão muito feia, ainda bem que eu segurei aqui. Não é. Por quê? Porque ama ter problema com seu irmão. E eu já estou me adiantando em muita coisa aqui do texto, né? Para quem ouviu de manhã. Não é crente. Mas vou voltar aqui ainda, vamos para o primeiro passo. Bom, então, se o seu irmão, então isso é para relacionamentos na igreja. E é Jesus dizendo, há um relacionamento rompido, há uma rusga, uma mágoa, pelo amor do Deus Trino. Para de entra mês, sai mês, empurra anos e anos isso com a barriga e não resolve. E igreja que está vendo isso acontecer e também não toma atitudes, também está incorrendo em prática de pecado, fazendo vista grossa, porque não quer se indispor. Então é Jesus dizendo, se o seu irmão pecar contra ti, ele está dizendo, espere que o tempo vai curar todas as feridas e mágoas do seu coraçãozinho peludo. É isso que o texto está dizendo? Vá. É uma ordem. Já. Não deixe para amanhã. Vá. E vá para fazer o quê? Mostre a ele o erro. A gente precisa tratar de alguns pressupostos aqui no texto para que os irmãos consigam compreender o todo. Por que só no final eu vou tratá-lo como não cristão? Então vamos lá.
Esse é o cenário. Relacionamento rompido entre irmãos. Um pecou contra o outro. Mas só no final é que eu trato como não cristão. No início, não. Por quê? Porque é um primeiro pressuposto. Ele é cristão. Se ele é cristão, eu parto, então, daquilo que nos faz ser cristãos. O próprio Cristo e sua obra. E aí nós lemos na nossa liturgia sobre a parábola do rei que perdoa a dívida alta do sujeito e o sujeito não perdoa uma dívida muito menor de um outro. E o rei manda dar uma surra no cara, prender e torturar. Não foi isso que nós lemos no texto? Então, por que isso? Porque há um pressuposto. O evangelho me faz... E aí, a gente tem que explicar isso também. A gente já pregou esse texto aqui, não já? Eu tenho a impressão, não sei. Acho que já. Essa parábola. O pressuposto não é que o Senhor só vai me perdoar se eu perdoar. Não é uma relação de troca aqui. O pressuposto é que se eu me recuso a perdoar, prova externamente uma realidade interna. Eu nunca fui perdoado. Eu nunca experimentei a graça. Por isso eu não sei o que é perdoar. Faz sentido isso para vocês? Esse é o ponto. Eu tenho que lembrar de fato. Eu fui perdoado. Qual foi o tamanho do meu pecado? Qual foi a gravidade e a seriedade? Será que realmente eu vou acreditar numa narrativa que o meu coração está montando, de que fulano, beltrano e ciclano são inferiores a mim, ou pecam mais do que eu? Será que eu vou me permitir acreditar mesmo? Qual foi a gravidade do meu pecado? E aí eu lembro do tamanho do perdão para olhar para o meu irmão e perceber. Por ser cristão, então parte desse pressuposto, por ser cristão, eu posso e devo me colocar diante dele para esse confronto santo. Por quê? Porque se ele, e esse é meu pressuposto, foi perdoado por Jesus como eu fui, ele há de se arrepender. Então o primeiro impulso para buscar a resolução de conflito é partir do ponto. Eu sou cristão, ele é cristão. O que nos fez cristãos? Bom, se é Cristo, o Senhor há de nos reconciliar. Vamos encarar o problema. Vamos encarar o problema. Segundo pressuposto. O que é um cristão, então, nesse contexto? É alguém que se submeteu tanto à palavra de Deus, ou que se submete, não é? Tanto à palavra de Deus quanto ao seu irmão que está o corrigindo. Então, sendo um cristão, ele vai se arrepender. Por isso, nesse início do processo de reconciliação, eu vou até o terceiro movimento, a terceira fase, sempre pelo pressuposto de que é um cristão. Porque só na quarta fase é que não é mais. É um cristão. E no Senhor buscaremos reconciliação. Uma outra pergunta nos nasce nesse texto. Por que que nessa primeira fase, então, eu preciso ir até ele e fazer com que ele veja o seu pecado? Não é isso que Jesus está dizendo? Confirme aí no seu texto. Verso 15. Vá e repreenda-o em particular. Deixa eu dar uma ênfase rápida aqui em particular, que eu não dei de manhã. Em particular, meu irmão, quer dizer que tu não vai ficar fuxicando isso com outro. Em particular, tu tem um problema com o irmão, quer dizer que você não vai costurar isso nem com a tua esposa, nem com o teu marido. Olha isso. Antes de buscar conciliação, você não vai alimentar
Você é cristão, a pessoa é cristã, você vai em particular, já, buscar a resolução. Em particular, significa que você não vai pular etapas do que Jesus ordenou. Mas bom, isso é uma ênfase que eu não dei pela manhã. Mas é isso que Jesus está dizendo. Vá e repreenda um em particular. Meus irmãos, vamos lá. De novo, olha para o cenário. Eu estou com problema com o irmão, o irmão está com problema comigo, ok? Todos estamos na mesma página aqui? Sim? Tá. Ele não sabe que a gente está com problema? Ele sabe o que ele fez. Por que ele está mandando eu ir lá e o repreender? E a palavra repreensão aqui, ela é uma palavra que ela tem a ver com um confronto, com uma explanação de uma realidade. Qual é a realidade? Estamos brigados por causa de determinado ato ou situação. Mas por que eu tenho que ir lá fazer isso? Por causa de um outro pressuposto envolvido aqui. Qual é? Meus irmãos, é que realmente é possível que esse irmão não saiba que pecou contra você. Já parou de pensar nisso? Quantas vezes você já pecou contra outros e passou-se o tempo e você soube depois, por acaso, que havia uma tristeza no coração do outro? É realmente possível que o seu irmão não saiba que vocês estão quebrados, que não mensure o tamanho, a gravidade de uma piada. Ele não sabe. Até porque talvez você riu, né, ali, até para não deixar o cara sem graça. Não sabe o tamanho, a gravidade de um comentário. Ou de algum ato que fez e não sabe. E é Jesus dizendo: você tem que ir lá. E Jesus não está desculpando e dizendo que esse indivíduo, por não saber, está desculpado. Não, ele errou. Só que você tem que ir lá porque ele pode não saber o que fez. E se você já fez isso com alguém, de chegar e dizer, você talvez nunca percebeu, mas essa prática sempre soou ruim. Como que o seu coração ficou quando essa pessoa respondeu positivamente? Percebe? Como que há alegria no reino quando o bom confronto é proposto e a resolução de Deus vem à tona. Meus irmãos, por que essa ideia de que a pessoa pode não saber? Porque esse é o pressuposto do próprio reino de Deus em relação à humanidade. Acompanhe aqui o meu raciocínio. Não vai ser simples, tá? Mas acompanhe. Qual é o pressuposto do reino? Vamos lá. Qual é o objetivo da lei de Deus? O objetivo da lei não é salvar, mas mostrar o Salvador. O que a lei de Deus faz? Revela o caráter santo de Deus e o pecado humano. Ela faz três coisas. Primeiro, revela o caráter santo de Deus e o pecado humano. Segundo, conduz o pecador até Cristo. E terceiro, instrui, se torna regra de fé na vida do crente. São os três papéis da palavra de Deus. Se o primeiro papel é revelar o caráter de Deus, santo de Deus, e o pecado humano, o que significa isso? Acompanhe o raciocínio. Significa que você não sabia.
Um indivíduo que está afastado de Deus, caminhando sorrindo para a perdição eterna, é um indivíduo que não sabe que é pecador. Ou que, quando reconhece algum mínimo erro ou pecado em si, não mensura a gravidade daquilo e a condenação que o espera. O que é necessário? É necessário que nós cheguemos com a mensagem do Filho de Deus crucificado e ressurreto, e que nessa imagem seja explicado para esse que não sabe que é pecador e não sabe que está indo para o inferno de maneira justa, porque não sabe a gravidade dos seus atos. A este é revelado, por intermédio do Evangelho do Cristo, a sua realidade. E aí, ele fica triste. A tristeza que vem de Deus. Por quê? Não é porque ele ficou com raiva do que descobriu. É porque ele se pergunta: como eu pude viver tantos anos da minha vida afrontando esse Deus tão bom? Entenderam a tristeza? Que causa o arrependimento e que leva para a salvação. Esse é o mesmo pressuposto. Por que que eu preciso, obedecendo a Jesus, ir até aqueles que pecaram contra mim e confrontá-los? Porque muito possivelmente eles não sabem que pecaram contra você. E a você foi dado o ministério da reconciliação. Você que está ciente, consciente disto tudo, é responsável nesse processo. Não o que pecou percebem. Mas qual é o nosso padrão? O que a gente... Fulano pecou contra mim, eu vou ficar aqui sentadinho. Ele que se arrependa e venha, porque senão estamos cortados. Estou de mal, corta aqui. Não é esse o nosso padrão? Ficarmos sentados esperando que aquele que está errando... E a gente pensa assim, pô, não tem noção não? Não. Não. Por quê? Porque está envolvido numa prática ruim, tão envolvido, e talvez há tanto tempo, que não percebe que te fez mal. Portanto, meus irmãos, se não houver essa revelação da nossa própria realidade, se isso não acontecer, de forma que venhamos a ser confrontados com o padrão da santidade de Deus, não vamos ter a tristeza que gera arrependimento. Da mesma forma, se não houver a revelação da seguinte realidade: irmão, talvez você não tenha sacado, mas nós estamos rompidos. Em nome de Jesus, a gente precisa resolver isso. Se não, e parece que o que eu vou falar é coisa de neopentecostal, mas não é não. A minha vida e a sua vida vai ficar travada. E vai mesmo, porque é o que Jesus falou. Tu está cultuando esse tempo todo, tendo problema, está perdendo teu tempo. Está agindo como alguém que não é grato a Jesus, porque ele te confrontou, e você não está agindo com graça e misericórdia para que o outro se arrependa e cresça, o confrontando. Você está fugindo do confronto, agindo com covardia. Jesus diz: vá e repreenda-o. Meus irmãos, o termo repreender aqui se trata, então, quando Jesus diz vai e repreenda-o, qual é o pressuposto desta pessoa que precisa ser repreendida? É uma pessoa que, de fato, ela se encontra num estado igual ou parecido a um de um não cristão. Ele tem que ser repreendido porque ele está agindo como um não cristão. Como? Ou por quê? Porque há um certo torpor nele, sabe? Uma cegueira espiritual grave. Ele não está vendo. Precisa ser repreendido.
Você tem que quase que se converter de novo, para entender o evangelho de forma que você não estava entendendo. Então o propósito de ir até ele não é só para repreender. O objetivo é reconquistar, ganhar o seu irmão, sua irmã, para retomar relacionamento. Se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. E olha só, Jesus colocando, se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Olha só. Se ele ouvir, ganhou o seu irmão. Sabe o que significa? Está resolvido. A paz foi estabelecida. Assunto encerrado. Acabou. Ganhou o seu irmão. Você nunca mais deve tocar nisso como uma forma de espizinhar. Irmãos, pela manhã nós não tivemos tempo para muita coisa, né? E espero terminar esse sermão à noite como terminei de manhã. Mas aplique isso, por exemplo, na sua família. Entendendo que o membro da sua família é cristão, porque é o que eu falei lá no início, se não for cristão, isso aqui não vai resolver. Quem não é cristão tem que se converter a Jesus, para se dobrar à autoridade dele, senão não adianta. Mas aplique isso à sua família. Seu filho, seu marido, sua esposa, sua mãe, seu pai, seu tio, cristãos, estão incorrendo em pecado. Com amor, traga à luz a necessidade de arrependimento. Resolveu? E eu não quero ser injusto, mas eu vou aplicar isso às irmãs. Porque me parece, posso estar enganado também. Se eu tiver, depois vocês me repreendam. As irmãs me repreendam depois. Mas irmãs, resolveu? Morreu. Você não pode, na próxima briga, no próximo conflito, usar como argumento algo que foi tratado lá atrás. Morreu. A paz. Se eu estiver errado, as irmãs depois me repreendam, tá bom? É óbvio que tem homem que também faz isso. É óbvio, isso aí a gente não há dúvida. Mas ainda assim, meus irmãos, o Senhor Jesus coloca um elemento de dúvida aqui. Existe um se aqui. Verso 16. Existe um mais aqui. Mas, olha só. Então resolveu. Ganhou seu irmão. Mas. O Senhor Jesus, aqui, ele realmente está considerando a possibilidade de alguém que é irmão, ele é irmão. Então assim, o cara é irmão. O evangelho curou os dois. Paz, ganhou seu irmão. Resolveu. Mas, se o seu irmão, mas se não ouvir, ainda no contexto que está tratando de irmão, ou seja, sim, é possível que alguém que é irmão, que é cristão, é possível ele não te escutar numa primeira. É possível. Sabe? Não tem aquele negócio assim, olha pastor, eu tentei falar com ele não quis me ouvir, então o diabo que o carregue. Não tem isso. Ele é cristão. No segundo movimento, o pressuposto é que ele ainda é um irmão. Ele pode não te escutar, ele pode não se arrepender. Isso pode acontecer, o cara é irmão, é crente, mas não se arrependeu. Não quis te escutar. E, meus irmãos, existem pelo menos 3 motivos possíveis para uma pessoa não te escutar.
nesse primeiro movimento? 3 motivos para o cara não se arrepender. Primeiro motivo: você é ruim de argumento. Primeiro motivo é esse: você é ruim, não sabe conversar, não chegou de fato com amor, compaixão, misericórdia, querendo ganhar o irmão, chegou querendo diminuí-lo, querendo espizinhá-lo, expor o seu pecado. Você é ruim. Você apresenta uma péssima abordagem. É possível. Você não cumpriu a primeira parte do script de Jesus no espírito que deveria, e o teu irmão não quis te ouvir. Se a pessoa não escuta, pode ser que porque você é péssimo da maneira como abordou. Já parou para pensar que você pode simplesmente ter sido estúpido na forma como abordou? E meus irmãos, quantas vezes eu já não fiz isso? Com alguns dessa casa até. Pode ter sido estúpido. Se eu não me engano, eu falei isso no domingo passado. Que de 2023 para cá nós tivemos tantos conflitos, que a coisa chegou num nível que eu estava já batendo na igreja inteira por causa de 2 ou 3 só. Até que eu li um livro de Tim Keller sobre pregação, onde ele vai dizer: a palavra do Senhor não é um porrete para você machucar o impenitente. Ela é uma espada fina e afiada, que é para você enfiar no coração e matar. E eu do púlpito aqui estava tentando bater em vocês. Até que eu descobri que não era para bater, era para matar. Aí ficou melhor. Então, meu irmão, se for este o caso, a pessoa não te ouviu porque você foi ruim de argumento. Cara, não vai ouvir, o estrago está feito. Você não procurou a pessoa para a reconciliar com Deus e com os outros. Você não procurou a pessoa no espírito brando e misericordioso. Você entornou o caldo da panela e você vai ter que ir para o próximo passo. Mas ainda assim, vamos para aqui uma segunda situação. Vamos supor que você abordou do jeito certo. Então, ainda assim, eu abordei do jeito correto e o cara não quis me ouvir. Também é possível. Você abordou com amor, usou da palavra de Deus, de raciocínio simples, mas ele não quis te ouvir. Por quê? Nesse caso, pelo segundo motivo, uma segunda possibilidade para a pessoa não te escutar e não se arrepender. Qual é a segunda possibilidade? Porque esta pessoa está absorta no seu próprio erro, cega, apaixonada, envolvida pela situação. Então você foi do jeito certo. É um irmão. Ele não quis te ouvir. Por que não quis te ouvir? Porque ele está apaixonado pela situação de pecado. Está cego. Lembrando, meus irmãos, que essa pessoa pode ser você. Nós temos a tendência de olhar para esse texto e sempre nos colocar na pessoa que está obedecendo Jesus para ir trabalhar o pecador. Mas a gente nunca pensa: será que não sou eu o pecador? Será que não sou eu que já criei camadas e camadas na minha alma, em que eu não ouço mais ninguém? Será que não sou eu?
Meus irmãos, essa cegueira espiritual, associada ao seu ego inflamado, pode criar uma determinada barreira em que só de olhar para aquela pessoa, você já bloqueou. Você não quer ouvir. É o fulano que vai cantar, que vai tocar, que vai estar à porta. Eu não vou aquele dia. Quem prega hoje? Você pode ser esta pessoa que está amando detestar. Faz sentido esse paradoxo? Você se encontra. Depois eu vou ter que ouvir esse sermão para editar algumas coisas. Às vezes, tendo orgasmo pessoal em falar mal do outro. Você está feliz com isso. Isso te dá uma... Qual é aquele hormônio que o corpo... O hormônio da alegria. Ocitocina, serotonina, o que seja. Hoje de manhã, quando a gente vinha para a igreja, estava tocando no carro, numa rádio lá, aquela música que fala assim: você faz a minha pupila dilatar. Já ouviram essa música? Tem gente que tem a pupila dilatada em não somente afirmar, mas manter o bloqueio relacional com o outro. A pupila dilata. Faz a pupila dilatar. Eu entro numa viagem. Eu gosto disso. Uma pessoa assim é uma pessoa que não vai te ouvir. E se você for essa pessoa, você já parou para pensar que qualquer pessoa que vier falar com você, você não vai ouvir? Por que isso? Porque já há algum tempo ela ama, ou você ama, repudiar o outro. Você ama isso. Te faz bem. É bom para o moral. Faz bem para o ego e para a alma. De alguma maneira, em algum nível, me sinto superior. E sem perceber, se pode ser o seu caso. Quais são os sinais de que no seu coração você já matou ou está matando o seu irmão? Sabia que tem sinais? Quais são os sinais de que mesmo que este irmão venha com bondade e misericórdia tentar se reconciliar contigo, você não vai dar atenção? Quais são os sinais que você já está dando e que talvez não está percebendo? Mas você pode até agir ao contrário, sabe? O cara vem com bondade, misericórdia, bom coração, e você ainda vai acusar ele de se meter na sua vida. Vai acusar essa pessoa de ser arrogante, prepotente. Quem essa pessoa pensa que é? Ela se acha realmente apta a me corrigir? Sabe esse tipo de coisa? Alguém tenta te corrigir, você fala, mas você fez isso, isso, isso. Meu amigo, eu também tenho meus erros e meus pecados, mas não são eles que estão em voga agora. O ponto é que você está fugindo do confronto porque não quer reconhecer pecado. Porque, afinal de contas, você não somente me odeia, mas vai fazer de tudo para não ser repreendido, até acusar os meus pecados, mas não percebe os seus. E você nem mesmo está sacando que o arrogante e prepotente que não aceita correção, na verdade é você. Quais são os sinais que o meu coração dá de que eu estou entrando, então, nesse terreno maligno? Quais são os sinais que o seu coração pode dar
de que você está cultivando a morte no seu próprio coração? Eu vou apresentar para você 7 sinais, tá? Eles funcionam como alertas progressivos. É uma escada. A coisa vai escalando. Não é uma regra exata. Alguns casos podem até acontecerem ao mesmo tempo, mas todos esses indicam que há algo no relacionamento que precisa ser tratado diante de Deus. Primeiro caso, quando você despreza a pessoa no seu coração, sabe? Quando você simplesmente olha para a pessoa e não te importa mais o que ela fala, não te importa o que ela faz. Muito provavelmente você nunca nem disse isso em voz alta. Muito provavelmente muitos ao seu redor nem sabem, não percebem. Mas por dentro você olha para essa pessoa e pensa: idiota. Isso é um inútil. Pessoa tola. E meus irmãos, vamos lá. A gente está aqui para não maquiar o defunto e mostrar os esqueletos dos armários, não é isso? Está aqui para isso. Sim, é verdade que é possível e tem mesmo pessoas difíceis na igreja. É verdade. Pessoas imaturas, grosseiras. Mas perceba que o problema começa quando você olha para essa pessoa, você olha para essa situação e você não tem tristeza. Você despreza essa pessoa intimamente. Você olha para essa pessoa e você não tem compaixão. Você não tem por ela desejo de redenção. Você quer que ela se dê mal mesmo. Ou você quer que alguém tenha a coragem que você não tem de dar um esculacho nessa pessoa para ver se ela se bota no seu lugar, se põe no seu lugar. Se enxerga. Você não tem desejo de redenção. Mas o contrário disso, no seu íntimo, no seu coração, o que existe de forma crescente é um desdém para com aquela pessoa, um sarcasmo, um escárnio, sabe? E aqui, meus irmãos, esse primeiro ponto é o início da ruptura. Aqui é o início. É aqui que o coração começa a endurecer e a arrogância vai gradativamente substituir o amor. E aí vem o segundo passo. Eu não vou poder me deter em todos, que ainda temos algumas coisas importantes nesse texto para tratar. Mas o segundo passo, o segundo movimento no seu coração de que você está cultivando morte, que você está num terreno maligno, de que você é esse sujeito que a pessoa vai vir te corrigir se for necessário e você não vai dar ouvido, porque você já a matou no coração. Qual o segundo sinal disso? É quando o sofrimento dessa pessoa te alegra. Alguém te conta algo que essa pessoa perdeu, sofreu, uma promoção, um bem, e você tem um sorrisinho de canto de boca que revela uma certa satisfação nisso. E lá no seu coração você diz: teve o que merecia.
Veja, você não provocou o mal para essa pessoa, mas você se alegrou com o mal que essa pessoa sofreu. E isso revela que, no fundo, você associou a sua felicidade com a infelicidade do outro. Algo está errado no seu coração. Terceiro sinal, quando você se irrita de forma desproporcional. Meus irmãos, todos nós temos coisas que nos incomodam. Mas, se uma determinada atitude, um comentário te irrita muito, só quando vem daquela pessoa, isso é um sinal claro de que o problema não é apenas comportamental, mas é um sinal de que a sua relação já está rachada. Marcelos e eu dividimos o púlpito dessa igreja em vários momentos diferentes. Falamos a mesma coisa, mas quando é ele que fala, dá problema. Incrível isso. Quando é ele que fala, dá problema. Falamos a mesma coisa. Ou em outros momentos, quando sou eu que falo, dá problema. Você se irrita de forma desproporcional. Não está sacando que não é mais um problema só de comportamento, mas que você já permitiu ruptura de relação. Quando o relacionamento se torna desconfortável, o clima mudou. Estar no mesmo ambiente já é temeroso, pesado. Um desconforto. Sinal de que a comunhão já está ferida, ó. Muito tempo. Quinto, percebe que é uma escada? Às vezes pode acontecer ao mesmo tempo. Quando você começa a evitar a pessoa, então, pronto, começa a evitar. Você não declara guerra, mas lentamente, sutilmente, a francesa, como dizem, né? Você vai se afastando daquele indivíduo. Você evita confrontos. Não puxa mais assunto. Tenta não participar dos mesmos grupos, sejam eles presenciais ou online, ou de mídia, ou de social. Percebe? Não é um corte drástico, mas é um silêncio intencional, porque você sabe que está se distanciando. Tem uma falsa aparência de paz, porque está tudo bem. Fulano, não, está tudo bem. Parece paz, mas é fuga. Relacionamento quebrado. 6. Quando você fala mal e gosta disso. Deixa eu fazer uma aplicação rápida que eu não fiz de manhã. Eu acho, inclusive, que é esse sermão que vai subir para o YouTube. A gente já teve que orientar alguns irmãos quanto a isso. Quando você vier, seja para mim, para um membro da mesa administrativa ou dos conselheiros da igreja, apresentar algum problema ou queixa contra alguém, sem citar nome, você vai ser disciplinado. Sabe por quê? Porque você não quer resolução, você quer fofocar. Faz sentido isso? Você não quer de verdade que a gente se meta para resolver. Você não está dizendo com quem é o teu problema. Ou você não está permitindo, ou você não quer permitir. Se vier até nós, nós vamos entrar. Mas tem muitos que vêm até nós, mas não. Está tudo resolvido. Mentira! Se estivesse, não estava falando com a gente. Cumpriu Mateus 18?
Ou será que na verdade não é você o problema? Não, não fale com a pessoa não, então não venha falar comigo. Se vier falar comigo sobre um problema e não quiser que eu vá resolver esse problema junto contigo, conforme Mateus 18, é você que vai ser disciplinado, porque você não quer reconciliação. Você quer que eu fique com raiva da pessoa junto contigo. Faz sentido isso, meus irmãos? Ou eu tô maluco? Eu tô errado? Vocês já viveram, vivenciaram esse tipo de coisa? Gente que fica pelos corredores, que não quer resolver. Então esse é o sexto ponto. Outra coisa, irmãos, deixa eu aproveitar. Momento de aplicação, que a gente não teve tempo de manhã. Segundo o nosso relógio, eu tenho 5 minutos. Segundo o relógio de 20, segundo o relógio divino, eu tenho mais 30. Meus irmãos, a partir de Mateus 18, em nome de Jesus, nunca mais use mídias sociais, seja Instagram, Facebook ou qualquer outra que seja, para dar indireta para irmão. Irmãos, isso é terrível. A pessoa fica lá jogando. É que eu não consigo lembrar de nenhuma agora. Mas já cansei de ver. Queria mesmo lembrar, sabia? Acho que Deus não está deixando. Mas não faz, isso não é coisa de crente. Ficar em Facebook botando postzinho para falar de família. Isso é coisa de incrédulo. Para falar de colega de trabalho. Não faça mais isso. Isso não é coisa de gente madura em Jesus. Esse é o sexto problema aqui. Quando você fala mal e gosta disso, sabe? Você encontra uma brecha, na verdade você cava, para dizer algo negativo sobre uma pessoa, sobre alguém. E isso te causa uma satisfação. Sabe, pessoas, e assim, vejam, eu vou ficar 30 dias fora, né, de férias, e como eu disse, espero 30 dias depois voltar e ainda ter uma igreja, por isso eu já estou vacinando vocês. E estou tendo misericórdia dos irmãos que vão ficar para cuidar da igreja. Mas por que vacinando vocês? Para vocês aprenderem a lidar com esse tipo de situação e corrigir. Corrigir. Sabe? Pessoas que procuram se relacionar com outras pessoas não a partir do que elas amam. O que significa isso? Eu amo futebol. Posso ouvir um amém aí de 1, 2 ou 3? É. Vou falar de futebol. Tava os irmãos nós temos 2 pizzarias agora aqui na casa, né. Estavam de manhã aqui. Eu amo pizza, vamos falar de pizza. Eu amo música, vamos falar de música. Eu amo Jesus, vamos falar de Jesus. Eu amo missão, vamos falar de missão. Pessoas que não procuram se conectar com outras pessoas a partir do que amam, mas procuram se conectar com outras pessoas a partir do que odeiam. Eu odeio fulano, eu odeio Lula. Vou começar a procurar gente que odeia para ser meu amigo. Eu odeio Bolsonaro. Eu odeio o Moraes. Eu odeio o pastor. Eu odeio o seminarista. Tem que sobrar para você também.
Eu tenho minhas desconfianças quanto a determinado irmão, e meu irmão, deixa eu te vem aqui no cantinho, vem aqui, ó, caiu um negócio aqui. Chega aqui. Caiu um negócio aqui. Vem cá. Hã? Tira. Eu preciso saber se eu vou ter aliado nessa igreja contra A, B ou C. Eu tiro do grupinho, é no particular. Vem aqui. Rapaz, sabe que eu gosto de você, né? Mas sabe o ciclano? Olha, eu não tenho nada concreto. E sabe, dissemina a maledicência e procura conectar o seu coração a partir do que detesta. Esses precisam ser disciplinados. E se não se arrependerem, publicamente. Publicamente. É óbvio que você vai tentar disfarçar isso com frases piedosas. Olha, eu não gosto de falar disso. Ou chega para você, olha, eu penso isso do fulano. E aí você diz, meu irmão, a gente vai precisar então, conforme Mateus 18, ir lá resolver. Não, irmão, já está resolvido. Não está. Além da maledicência, além da ruptura de relacionamento, você ainda está se mostrando um mentiroso. Rapaz, é disciplina até dizer chega. E por último, sétimo, você rompe de vez o relacionamento. Não se fala mais e a tensão, amargura e frieza é visível. Bom, deixa eu adiantar aqui as partes finais, entendendo que eu vou apenas até o verso 17, porque do 18 ao 20 eu não vou ter tempo de expor verso a verso, como a gente gosta, mas do 18 ao 20 é Jesus Cristo dizendo que tudo isso que ele falou e o que a igreja chegar à conclusão, ele assina embaixo. Se a igreja chegar à conclusão não é crente, é sem vergonha, Jesus está dizendo, é mesmo. Mas é óbvio que a maneira de tratar com esse também não é uma maneira não cristã. A gente vai chegar aí rapidinho, tá bom? Bom, então você foi para o segundo movimento. Se não ouvir, verso 16, leva com você uma ou duas testemunhas, para que pelo depoimento delas toda a questão seja decidida. Veja, então, primeira coisa que a gente percebe aqui, Jesus definitivamente não proibiu, proibiu você de desistir dessa pessoa. Você não pode desistir. O cara não te ouviu, o cara está obstinado no pecado dele, o cara ama odiar. Jesus te proibiu de desistir dele. Se você desistir dele, irmão, aí o processo judicial se volta agora contra você, porque não cumpriu todo Mateus 18. Entendeu? Se você larga no meio do caminho, opa, peraí, agora piorou. Você está proibido de desistir. Vamos lá. Aqui, o Senhor Jesus, ele não somente proibiu você de desistir, mas aqui claramente ele comissionou membros da igreja. Não é só o pastor que eu permito que me corrija. Está errado, meu irmão, minha irmã. Os seus irmãos podem, juntos, se necessário for, chegarem para uma correção. E se você não se dobra a isto, você corre o risco de ir para a terceira etapa e a conclusão final não é dos nossos. Jesus está dizendo, está comissionando os membros da igreja a se unirem a você nesse processo para reconstruir relacionamento e paz. Agora, é interessante que aqui nesse segundo movimento, Jesus manda chamar um ou dois, e ele fecha, né, que se tiver três. Por quê? Porque Jesus já está pressupondo o seguinte, olha só, se o sujeito não ouviu, isso vai escalar. Então esse um ou dois que você chama é porque, primeiro, você pode ter sido duro na sua língua. Ou seja, você abortou mal. E esses dois ou três, um ou dois, vão ajudar você a, de repente, não, vamos arrumar aqui. Mas também, Jesus já está prevendo o terceiro movimento, porque o terceiro movimento é o tribunal.
E num tribunal, você precisa das testemunhas. Então Jesus já está dizendo: leve as testemunhas. Se não ouvir, vai ter que levar para a igreja. Então esse terceiro passo nos leva a alguns pressupostos perigosos. Será que esse indivíduo não vai mesmo se submeter à autoridade da igreja? Será que ele não vai? Será que essa pessoa realmente acredita que ela sozinha tem 100 membros na igreja? Ela sozinha está correta nas convicções dela em relação à igreja. Só ela está certa. Será que ela realmente acredita nisso? Irmãos, o que está em jogo aqui em Mateus 18, e isso aqui de manhã eu me estendi mais um pouco, agora hoje eu vou precisar resumir. Mateus 18 carrega todos os pressupostos para nós lidarmos biblicamente com pecados e conflitos na igreja. Com todos. Só que nós temos a tendência de querer aplicar Mateus 18 apenas naquilo que nós consideramos pecados graves, feios, normalmente pecados ligados à área de sexualidade. Adultério, fornicação, desvio de dinheiro. Em algumas comunidades isso nem mais é pecado. Dependemos de quem faça. Ninguém nem liga mais. Muitas não prestam conta mesmo para a igreja. Mas a gente tem a tendência de querer aplicar isso aqui nesse tipo de coisa. Mas não observa que outras coisas que a Bíblia chama de pecado, nós apaziguamos. Por exemplo, 10 mandamentos. Não vou falar sobre todos, porque também não temos mais tempo. Mas temos a tendência de só querer aplicar Mateus 18 para coisas que nós não fazemos, ou que pensamos assim: não, isso aqui eu faço, mas é leve. Tem uma gíria aí, deixa abaixo. Deixa quieto. Coisas simples. Quarto mandamento: não negligenciar o dia do Senhor. Não usar o dia do Senhor para você ganhar dinheiro. É como ouvimos de um rabino esses dias. O Senhor te deu 6 dias para você cuidar da sua existência. E 1 dia para você deixar a sua existência em paz. Deixa que Ele cuida. É não pegar o dia do Senhor e simplesmente dizer: eu estou cansado, eu não vou. Mas quantos não negligenciam esse dia? E por isso, dizem: não, mas Mateus 18 não se aplica a isso. Aplica. A questão é, você está com o coração aberto para ser confrontado quanto a isso? Aos membros da igreja, quando você se torna membro, você faz uma aliança aqui na frente. De junto aos seus irmãos diante de Deus, manter as contas da igreja e o pastor, o seu servo, com as suas finanças, através de dízimos e ofertas. E quantos simplesmente, quando dá na telha, não, eu não vou cumprir isso. E não percebe que Mateus 18 tem que ser aplicado. Mas quando a gente aplica, não gosta. Irmãos, tivemos problemas em alguns sermões desse púlpito, quando tanto eu quanto Marcelo dissemos: viver na Babilônia é viver uma vida em busca de dinheiro.
E tivemos problema. Marcelos até mais do que eu. Porque o coração não quer se dobrar à palavra. Pessoas que acabam usando Deus como amuleto, como barganha. Mas tem uma teologia arrumadinha. O problema está aqui. Então, irmãos, olhamos para isso tudo e pensamos assim: caramba, Mateus 18 é aplicado a tudo. Só que o texto em si, ele tem algo aqui específico. Como eu disse, você pode aplicar a todas as práticas de quebra da palavra de Deus. Mas tem uma coisa específica: relacionamento. O texto está falando de relacionamento. Você tem noção disso? A gente pensa assim, não, coisa feia é o sujeito adulterou. E, irmão, você não pode ficar assim, não. Mas o texto está falando de relacionamento. Não quer dizer que não vai ser aplicado. Vocês estão entendendo, não estão entendendo, irmãos? Vai ser aplicado também na disciplina quanto ao adultério. Mas o texto está dizendo que irmãos que se recusam a se reconciliar, mesmo quando postos diante da autoridade da igreja, autoridade que nos versos finais Jesus corrobora o que ele disse lá para Pedro: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão, o que vocês abrirem na terra, abrirão no céu, o que fechar na terra, fecha no céu. E aqui expande, não somente para o colégio apostólico, mas para toda a igreja. O que a igreja disser, Jesus está dizendo, está valendo. Está valendo. E aí o sujeito é posto diante da autoridade da igreja. Eu não vou ter tempo aqui de tratar sobre como a igreja presbiteriana trata disso, mas a gente até esquecido disso. Eu imprimi para vocês, para cada um de vocês, cada um pode levar um. Vocês podem pegar ali na saída com os irmãos da recepção. Eu imprimi um manual, apesar de ser a capa do nosso boletim, mas isso aqui é um manual de resolução de conflitos. Tem 12 diretrizes aqui. Como resolver? Está aqui. Inclusive, no ponto 6 e 7, ou 5 e 6, como a Igreja Presbiteriana do Brasil resolve. Quando chega aqui na terceira etapa, leve para a igreja. Porque o conselho da igreja se torna, dentro do sistema presbiteriano, a autoridade representativa da igreja para lidar com o impenitente. Está aqui. Vocês podem pegar na saída ali o seu manualzinho de sobrevivência para os próximos 30 dias. Está aqui. E aí, o sujeito é posto diante da autoridade da qual Jesus confirma. E o cara não ouve. Aí você tem a quarta etapa. Qual é a quarta etapa? Publique. Torne conhecido a todos. O fulano não deve ser mais chamado de irmão. Por quê? Porque ele não é irmão. Por quê? Aí olha só o peso da coisa. Não é porque ele adulterou, roubou, mentiu. É claro que tudo isso. Mas o texto está dizendo, você não pode mais chamar ele de irmão. A igreja não o trata mais como irmão. Os cargos são retirados. A mesa do Senhor é dita a ele: se você comer, saiba que está comendo veneno para você. Por quê? Porque ele se recusa a se relacionar com um outro irmão. Percebem a gravidade do texto? E o que significa relacionamento entre irmãos dentro de uma comunidade de fé local? Está falando de irmãos. Não está falando de coisa que a gente considera tão grave. Está falando de irmãos. Então, e eu fecho aqui. Lembra que eu falei que tem 3 motivos possíveis para a pessoa não te escutar e não se arrepender? Primeiro motivo, você é ruim de argumento. Segundo motivo,
A pessoa está absorta, ela ama a vida que ela está vivendo de odiar o outro. E um terceiro motivo, por que fomos até a terceira, quarta etapa? Bom, é porque ele não é crente. Como que Jesus lidava com cobradores de impostos e com gentios, pagãos? Jesus lidava com compaixão, irmãos. Porque aí a gente também cai num erro que muitas igrejas cometem, de excluir da igreja, e essa pessoa agora se torna um leproso. Não é isso. Jesus lidava com compaixão impressionante, mas nunca chamou gentio e publicano de discípulo. No partir do pão, só chamou os discípulos. Nunca chamava de discípulo enquanto não houvesse arrependimento e fruto de arrependimento. Então é isso. Não é um de nós. E nos versos finais Jesus está dizendo, e eu confirmo, se tiver 2 ou 3 reunidos e chegarem a esta conclusão, eu estou com vocês. Eu assino embaixo. Não é discípulo. O que significa? Significa que com compaixão e misericórdia, ele precisa ser trabalhado no evangelho para quem sabe se arrependa e queira se relacionar de novo com seus irmãos. E aí ser chamado de irmãos, de irmão novamente. Aplicações finais. Você foi ferido por alguém. Vá até essa pessoa em oração, com mansidão e verdade, e aplique Mateus 18:15. Você percebe pecado em alguém. Confronte com amor para ganhar o irmão, não para vencê-lo. Você já tentou e não foi ouvido. Busque testemunhas fiéis e maduras, conforme os passos do texto. Agora, você é aquele que está evitando o confronto. Você tem evitado o processo. Perdão. Você é aquele que tem visto a situação, mas não quer se envolver, não quero me indispor. Se arrependa da sua omissão, porque também é pecado. A coisa vai chegar em você. Talvez hoje você seja o irmão ferido e já desistiu da reconciliação. Talvez você seja o que feriu e está fugindo da correção. Ou talvez você é o que viu, mas se omitiu. Meus irmãos, o evangelho não nos permite viver em silêncio, distantes, murmurando ou com mágoas sendo cultivadas. O evangelho do reino de Jesus não permite. Ele nos chama a reconciliação ativa, humilde e cheia de oração. Portanto, Jesus está dizendo hoje a você: vá atrás do seu irmão. Fale com quem você estiver evitando. Ore por quem você considera. Ore por quem você considera caso perdido. Siga os passos de Jesus e não da cultura, porque a sua obediência pode salvar a comunhão, pode restaurar casamento, pode reviver um grupo, pode testemunhar ao mundo inteiro que o reino de Deus é real. No mundo, o pecado separa. No reino, o pecado é tratado e redimido. E tudo vai começar com quem tiver a coragem de amar
a palavra de Deus mais do que sua própria zona de conforto. Reconciliar é uma missão dada por Jesus a cada cidadão do seu reino.